Caros alunos, vejamos. Agora trataremos da melhor parte. João detesto. A melhor parte. Por quê? Porque os textos, gente, o texto é a síntese dos fatos da língua. Sejam gramaticais, né? Sejam de outra natureza, né? Sejam dentro da linguística semânticos, morfossintáticos, lexicais, enfim. O texto é a síntese dos fatos da língua. Então, tudo que a gente estudou aparece dentro de um texto, tá bom? Vamos estudar os conceitos necessários que aparecem no programa de vocês, nos programas de concursos, tá? Muda muito pouco de um concurso para outro, tá legal? Trataremos do que for mais importante e mais especificamente necessário para vocês, certo? E depois da parte teórica, né, que vai ser esclarecida com minúcias, nós veremos a parte prática, né? Já temos lido muita coisa, mas aí vamos ler mais alguns, praticar um pouquinho mais e colocar, né, funcionando os nossos conhecimentos, as informações que adquirimos. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Olha lá, intelecção e interpretação. Intelecção é simplesmente o entendimento, a compreensão do sentido mínimo, daquilo que você lê. Tá? Aí tá bem claro, gente. Aí tá bem claro, né? Olha lá, ó, normalmente voltadas para o que efetivamente se lê. Na verdade, são sinônimos. Normalmente voltadas para o que efetivamente se lê no texto. Funcionando como uma espécie de mera verificação de leitura. As questões que tratam de intelecção, né? De intelecção de textos, intelecção é sinônimo de compreensão, tá bom? Interpretação vai ser outra coisa. Então, as questões se voltam para aquilo que se lê no texto, certo? As questões querem apenas que você comprove um mínimo entendimento daquilo que você leu, tudo bem? E funcionam como uma simples verificação de leitura, mais nada. Nessas questões, a certa costuma ser aquela que diz algo que nós já lemos no texto. A errada ou as erradas, dependendo do que ele estiver pedindo, será ou serão aquela ou aquelas que não corresponderem a alguma informação que houver no texto que nós lemos. Não é nada demais, é bem simples. Agora muda um pouquinho a gente. Muda um pouquinho. Vamos lá. Interpretação é um pouquinho diferente, né? Ó, interpretação significa julgar, comentar, explicar, tirar alguma conclusão, fazer algum juízo, deduzir algo a partir do texto, verificar as informações implícitas nas entrelinhas, subjacentes. João, e como são as questões disso na minha prova? As questões procuram saber o que o candidato conclui a respeito do que lê. Exigem um posicionamento, um juízo de valor crítico por parte do candidato. Essa é a diferença. Johnny, quer dizer que intelecção e compreensão exigem de mim apenas que entenda minimamente o texto, né? Interpretação é um pouquinho mais complexo, né? Você tem que fazer julgamentos, concluir, inferir, deduzir, enfim, posicionar-se a respeito daquilo que você leu. Só que esse posicionamento é relativo, porque quem vai direcioná-lo é a questão. Ele vai dizer lá, podem-se inferir do texto as seguintes afirmações. João, mas ele está afirmando ou como é que é o negócio? Ele falou para inferir, né? Ó, podem-se inferir do texto, blá, 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 tá certo? Já você vai aprender o conceito de inferência, que aparece sempre, alguns chamam de pressuposto, o nome não importa muito, tá legal? Por enquanto eu quero que você entenda que são procedimentos diferentes. Compreender, cara. Compreender minimamente aquilo que você leu. E interpretar exige que você
conclua algo a respeito do que leu, né? Seja capaz de explicar algo a respeito do que você leu, faça inferências a partir do que você leu e assim por diante, tá bom? Vamos nessa, vamos indo aí porque esses conceitos são fundamentais. Vamos ver, ó. Desculpem, tá falhando mesmo a voz. Uma aguinha ajuda, né, gente? Olha lá, ó. Cuidado aí agora. Inferência. Eu deixei aí bem destacado. Eu não, né? O pessoal da arte aqui que cria essas coisas bonitas aí, né? Inferência é uma certeza relativa que sempre depende do que o contexto indica, sem afirmá-la concretamente. Uma inferência, gente, é uma suposição validada por um indício mínimo de possibilidade. João, esse conceito eu já estudei com você, já aprendi, eu já estudei num livro e não entendi. Vamos lá, ó, vamos lá. Quando o enunciado nos propõe inferência, uma inferência é uma suposição válida, cujo valor lógico depende sempre de um indício mínimo de possibilidade. Tá bom? Por isso que eu chamei aí de certeza relativa. Aliás, quem chama, na verdade, não sou eu, né? Essa expressão certeza relativa para inferência aparece em vários manuais, em vários livros, tá bom? É uma expressão comum já de domínio de todos. Tá legal, gente? Se o cara pede para que façamos inferências, nós não temos que buscar certezas no texto, né? Nós temos que buscar no texto algum indício mínimo de que aquilo que se diz seja possível, tá? Vou repetir o conceito. Inferência é uma suposição validada por um indício mínimo de possibilidade. Tá certo? Só é possível inferir a partir de indício mínimo de que aquilo que se diz seja possível. Ninguém infere a partir do nada. Inferir a partir de nada, sem indício nenhum, é fazer fofoca. Tá? Suposições válidas, validadas por indício, se chamam inferências. Suposições inválidas, que não se baseiam em indício mínimo de possibilidade. Não tem nome especial, mas eu chamo de fofocas. É fofoca, cara. Não tem indício e você fala mesmo assim. Você supõe, sai supondo, né? Sai supondo. Vamos voltar, ó. Pensando comigo. Tudo que se supõe se confirma? Tudo que se supõe se confirma? Na vida? Não, né? Não, né? Claro que não. Então, gente, uma inferência é uma suposição. Quando pedem para fazermos inferência, nós não temos que buscar certezas, confirmações no texto. Apenas indício mínimo de possibilidade. João, eu entendo o que você fala, mas na hora de eu fazer, vamos parar com isso. Isso é bobagem. Vamos ver aí, ó. É um exemplo que muitos já conhecem, mas é de grande valia, porque ele esclarece bem as coisas. Por exemplo, tomando por base o seguinte verso de Manuel Bandeira: beijo pouco, falo menos ainda. É possível inferir que o sujeito poético seja tímido e introspectivo, pois há indícios de uma possível timidez e de uma possível introspecção. Agora, gente, voltando. Será que eu posso afirmar que o sujeito poético seja tímido e introspectivo? O texto disse isso? Esse verso disse isso? Não. Quem beija pouco e fala menos ainda que beija, pode ser tímido, pode ser introspectivo. Eu não posso afirmar que seja, É possível que seja, mas não posso afirmar que seja. Essa é a diferença entre afirmar e inferir. Eu só posso confirmar se o texto disser explicitamente algo. Mas se o texto indicar que pode ser, eu posso inferir. Você está entendendo? Vamos lá. Uma afirmação constitui-se de uma certeza absoluta que sempre se confirma no texto de modo explícito e claro. Eu só posso afirmar o que o texto confirma. E eu posso inferir o que o texto indica. Não é tão difícil assim. Por exemplo, no trecho de um texto de prova, lê-se. Prova da ESAF. Congresso aprova aumento de 4
4,5 percentuais na alíquota mínima do imposto de renda. Logo, pode-se afirmar que aumento de 4,5 percentuais na alíquota mínima do imposto de renda tenha efetiva e realmente sido aprovado pelo Congresso Nacional. O texto confirma isso. O texto confirma isso. Tá bom? Vamos lá. Agora uma próxima parte aí fundamental, que é a parte de figuras de linguagem. Vamos lá? Olha aí, ó. O estudo das figuras e vícios de linguagem denomina-se estilística, tá, gente? João, mas no programa não está com esse nome. Não importa. Eles podem cobrar os recursos de que o idioma dispõe para criar linguagem figurada. Linguagem figurada, olha lá, ó, é a linguagem que se afasta do seu sentido habitual. Chama-se linguagem conotativa, figurada, metafórica. Achei outro dia num livro de interpretação de textos, usos da linguagem, né? O cara chama de linguagem fictiva, com a mesma raiz de ficção. A linguagem figurada cria ficções, algumas inverdades. Os nomes técnicos, mais técnicos são linguagem figurada, linguagem conotativa. João, o que é linguagem conotativa? Isso está no... Gente, isso tudo pode cair na sua prova. Conotação é o nome que se dá, é o nome técnico que se dá ao emprego figurado da linguagem, ao emprego metafórico da linguagem, ao emprego fictivo da linguagem, ficcional da linguagem. Figuras de linguagem criam pequenas fantasias, figurações, tá bom? Então, ó, figuras de linguagem são recursos técnicos, agora vem a parte conceitual mesmo, ó. São recursos técnicos de que dispõe o idioma para engendrar, construir linguagem figurada, conotativa, artística, aquela em que as palavras e expressões revestem-se de novos sentidos e significações que não lhes são habituais, não lhes são comuns. Ou trabalham com os sons da língua, ou com a estrutura sintática do idioma, para a produção de construções também especiais. Tá bom? Nós não vamos tratar de todas, né? Existe um manual de estilística do Massaúde Moisés, professor, ex-professor, né? Aqui da USP, famoso. Gente, o manual de estilística do Massaúde Moisés, não sei como é que fala o nome dele, acho que é Massaúde, né? Tem mais de 400 figuras de linguagem. É verdade. Isso não nos interessa. Nós vamos estudar as figuras centrais, tá? Que você conhecerá agora, beleza? Vamos lá. As figuras fônicas, o nome já diz, gente, elas trabalham com os sons da língua, com os fonemas. Tá? Eu estou colocando aí, ó, as principais para vocês. A literação é a repetição de fonemas consonantais. Repetição de fonemas consonantais. João, isso ocorre de propósito? Claro que sim, gente. Isso aí não cai do céu. É linguagem artística, trabalhada, tá bom? Isso não vem da abóbada celeste, tá? Ou vem por inspiração. Não, isso é coisa trabalhada, né? Machado de Assis tem uma frasezinha famosa, que aparece no romance, se não me engano, no Memorial de Aires, não me lembro agora, e zumbia e voava e zumbia, referindo-se a uma mosca azul, verde, aquelas moscas varejeiras que perturbam a beça, fazem um barulhão, né? E são moscas perigosas, né? Olha lá, ó. E zumbia e voava e zumbia e voava. Ele usou, claro que propositalmente, a repetição de dois fonemas fundamentais que, por si sós, já nos sugerem o barulho desagradável que a mosca produzia nos ouvidos de quem estava perto dela, tá bom? Bacana. Aí eu pus um exemplo, né? Um trechinho de canção do Chico Buarque. Olha lá, você vai reparar, né, que algumas consoantes são repetidas, tá bom?
João, isso pode cair em prova? Gente, eu já vi em prova. Senão não estaria no seu material. Senão não estaria no seu material. E não custa nada saber. Assonância é a repetição de fonemas vocálicos. Vocálicos. Olha lá, ó. Vó, ó, V, E, A. Eu destaquei o fonema vocálico aberto, ó. Vó, pelo dó, vó, ó. Mas há outras vogais repetidas aí também. João, mas tem a consoante V também? Tem também. A gente pode dizer que nesse exemplo ocorre a repetição de consoantes e de vogais, né? De consoantes, a literação, de vogais, a sonância. Tudo bem? Paronomásia é um trocadilho, gente. Tem a mesma raiz de parônimos. Parônimos são vocábulos parecidos na grafia, parecidos na pronúncia e com sentidos diferentes. Não é verdade? Então, um poeminha do Zelino Grunewald. Semana. Aí ele define como foi a semana, né? 100 Ana. Se você juntar 100 Ana, dá o título, semana. Que bacana, João. Mas poema assim eu também faço. Então faça o seu, porque isso já está pronto. Né? É muito falar, eu faço também. Faça o seu, porque esse aí já foi prontinho, gente. Já está prontinho esse cara aí, ó. Onomatopeia. Onomatopeia, o nome é terrível, né? Eu acho até bonitinho. Processo que cria palavras pela repetição de sons. Gostaria que você fizesse uma marquinha nesse caso, porque ele é muito comum. Ele é muito comum, em prova, inclusive, né? Sua prova tem muitos quadrinhos, tirinhas e tal. E quadrinhos costumam usar onomatopeias. Quando aparece uma onomatopeia num quadrinho, normalmente o examinador não perde a chance de cobrar essa figura, que se caracteriza pela criação de vocábulos a partir da repetição de sons. Botei exemplos que você conhece, tic-tac, zum-zum e assim vai. Bacana, gente? Essas são as figuras fônicas mais representativas. Tá bem? Tá joia? Vamos nessa então?